Olá, querido irmão, querida irmã, rádio ouvinte da Alvorada, a rádio da família. Eu sou o Padre Junior Padilha e esse é o nosso podcast Amigo de Deus. Estamos aqui juntos com muita alegria todas as terças-feiras. Hoje temos um tema muito especial para tratarmos mais um tema de vida espiritual. É um tema que suscita muitas dúvidas nas pessoas. É um tema que também lança desafios, mas também abre muitas portas para o nosso caminho de santidade. É o tema da solidão e o tema do silêncio. Não tem como nós fazermos oração e nos encontrarmos com Deus se não estiver presente na nossa vida o silêncio e se não aprendermos a convivermos com a solidão. Hoje nós vamos aprender sobre isso. Vamos refletir sobre esse tema. Um tema que muitas vezes as pessoas não compreendem ou fogem de tratá-lo. Um tema estranho para muitas pessoas, mas esse é o tema do nosso podcast. Eu convido você a estarmos juntos com o coração aberto para que Deus haja nas nossas vidas. E agora vamos pedir então a ação do Espírito Santo em nós. Onde quer que você esteja, vamos nos recolher e pedir que o Espírito Santo esteja conosco, agindo em nós para encontrarmos a Deus e para ouvirmos aquilo que Deus tem a nos dizer. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. E nós vamos fazer a nossa meditação de hoje com o Evangelho da solenidade da Ascensão. Você que esteve na missa no domingo, você já ouviu esse evangelho. Eu gostaria de propô-lo então para fazermos a nossa meditação aqui no início do nosso programa, para termos esse momento de encontro com Deus, de impulso. Lembra que eu já disse que a meditação, os textos que nós lemos, são como se fosse uma pista de decolagem para elevar nossa alma a Deus? Então, vamos usar esse texto do evangelho, a Sagrada Escritura, para termos essa pista de decolagem e podermos elevar o nosso coração a Deus. Esse evangelho está no capítulo 24 de São Lucas, a partir do versículo 46. Capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 46. É o finalzinho do Evangelho de São Lucas. Vamos acompanhar e ver o que o evangelista nos diz. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia. E em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que o Pai me prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles se prostraram adorando. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que nós podemos já de início notar nesse evangelho? Jesus, que sempre quis realizar a vontade do Pai, ele que disse: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Se ele foi elevado ao céu, se ele elevou-se ao céu, aquilo que nós chamamos de ascensão, foi porque isso também estava nos desígnios divinos. Era a vontade do Pai. E as coisas sempre que dizem respeito a Jesus, elas de alguma forma também dizem respeito a nós. Nós lemos um documento do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças da Igreja na Sociedade. No número 22, nós vemos algo muito interessante que tem a ver com isso que eu acabei de dizer. Lá nesse documento nós vemos que os bispos e o Papa reunidos no concílio disseram assim: Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
veio ao mundo para revelar ao homem o próprio homem. Então isso significa que quanto mais nós nos parecemos com Ele, com Jesus, mais seres humanos nós somos, mais humanos nós somos. Então alguns aspectos, os aspectos da vida de Jesus, também falam daquilo que nós devemos viver e ser. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Então, se Jesus foi elevado ao céu, de alguma forma nós também precisamos ser elevados ao céu. E esses últimos momentos de Jesus, essa presença física dele enquanto pessoa, na condição de pessoa humana, né? Aliás, na sua condição humana, porque ele é uma pessoa divina, na natureza humana, nessa condição humana, nesses últimos momentos ele deixou aos apóstolos ensinamentos valiosíssimos. Entre eles, o ensinamento de que ele estaria conosco todos os dias, até o fim do mundo. Nós vemos isso em Mateus 28, 20. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos desamparados, imaginamos ou pensamos que Deus está distante, mas Deus não está distante. Nós precisamos encontrá-lo, precisamos perceber que Ele está ao nosso lado, que Ele está junto de nós. Precisamos perceber isso. Se Jesus disse que estaria conosco, nós precisamos primeiro crer que Ele está conosco, para depois conseguirmos percebê-lo. E é possível percebê-lo. E há tantos modos da presença de Deus na nossa vida. Temos visto isso, que nós temos que estar sempre na presença de Deus. E podemos buscá-lo nas várias etapas do nosso dia, nos vários momentos do nosso dia. E como encontrá-lo? Essa é uma grande pergunta. E a direção espiritual nos ajuda a como fazer na concretude da nossa vida, na nossa vida pessoal, exclusiva, como fazermos isso. A oração é um desses caminhos. A missa, a recepção da Eucaristia, né, comungar bem, o sacramento da confissão, a leitura da Sagrada Escritura, são oportunidades, são momentos que nós podemos ter de encontro com Ele. Mas Jesus também disse que enviaria aos apóstolos, mas também a nós, aquilo que o Pai prometeu. E o que o Pai prometeu? O Espírito Santo. Tanto que nós celebraremos no próximo final de semana Pentecostes, a solenidade de Pentecoste. O Espírito Santo que será derramado sobre nós, assim como foi derramado sobre os apóstolos e Nossa Senhora na noite, no dia de Pentecostes, não é? E nós temos que preparar nossos corações para receber o Espírito Santo de Deus. Deus quer nos dar as suas graças, os seus dons, os seus carismas. E nós precisamos estar dispostos, com o coração aberto para receber. Quantas vezes na nossa vida nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, das luzes do Espírito Santo, da força do Espírito Santo, do ânimo que o Espírito Santo nos dá. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados, nos sentimos tristes, desesperançosos. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Precisamos. E ele foi prometido pelo Pai e também por Jesus. E nós podemos recebê-lo. Mas Jesus também, nesses últimos momentos, ele também disse que subiria ao Pai, mas prepararia para nós um lugar no céu. Que coisa maravilhosa, não é? Você e eu temos um lugar preparado no céu para nós, por nada menos, nada mais do que Jesus. Por ninguém menos do que Jesus. Ele nos preparou um lugar muito especial no céu. Tem um lugar nos esperando no céu. Na verdade, nós temos que nos acostumar com a ideia de que a nossa casa de fato é o céu. A nossa casa é o céu. Nós que, assim como eu, acredito que você gosta de viajar, não é? Você gosta de viajar. Eu também. Mas depois de uma semana de viagem, nós queremos fazer o quê? Nós queremos voltar para nossa casa. Queremos voltar para casa, porque já cansamos da viagem. Por mais que a gente goste de viajar, nós queremos o refúgio do nosso lar. Muitas vezes na nossa existência nós sentimos uma espécie de um cansaço existencial. Parece que nós queremos voltar para nossa casa. Nem a nossa casa aqui na Terra, parece que ela não dá esse descanso que nós precisamos. Essa é uma indicação de Deus de que nós, de fato, temos a nossa casa não aqui, mas no céu. E é para lá que nós estamos caminhando. Que Nossa Senhora, também intercedendo por nós, nos ajude a receber a graça do Espírito Santo para caminharmos com passos firmes até a nossa casa no céu. Assim seja.
E queridos irmãos e irmãs, então o nosso tema hoje está muito especial. Nós estamos continuando esses assuntos, nós começamos a tratar sobre o tema da oração, já falamos sobre o plano de vida, os vários elementos do plano de vida, e um dos aspectos do plano de vida, um dos elementos do plano de vida, uma das coisas que nós fazemos no nosso plano de vida é a oração, não é? E nós vimos que nós precisamos encontrar um horário, um momento no dia para nós fazermos a nossa oração. E nós estamos agora tratando sobre alguns aspectos básicos, elementos básicos da oração e os vários tipos de oração, não é? Já vimos a oração vocal, já vimos oração de meditação, falamos sobre oração mental, né, que é essa conversa, esse diálogo mais espontâneo, mais íntimo com Deus. E hoje nós queremos falar sobre algumas condições necessárias para nós fazermos oração. Exatamente, tem condições necessárias para fazermos oração. Algumas pessoas têm algumas dificuldades para fazer oração e elas não sabem de onde vêm essas dificuldades. Então, por exemplo, uma dificuldade aqui como a dessa pessoa que diz que durante a madrugada ela acorda para rezar o terço. Mas enquanto ela reza, ela não consegue deixar de pensar nas pendências do trabalho. Mesmo estando em ambiente silencioso, a sua mente está agitada. Então, o que ela poderia fazer para alcançar o silêncio interior e tornar a sua oração mais profunda e recolhida? Depois também tem essa outra pessoa que foi convidada para rezar com um grupo da comunidade, mas recusou dizendo que prefere estar sozinho. Contudo, costuma ignorar convites para ajudar em mutirões e dificilmente se envolve com os irmãos da fé. Como a caridade fraterna se conecta com a vida de oração e pode transformar a experiência de uma pessoa como essa? Então, aqui, nessas duas questões, nessas duas problemáticas da vida espiritual, tem aquilo que nós dizemos que são as condições próprias da oração, que são coisas necessárias para a nossa oração, não é? Nessas duas perguntas propriamente dito, nós estamos tratando de duas questões. Como é que nós podemos acalmar os nossos pensamentos? Já falamos sobre isso, sobre a agitação que nos assola enquanto nós vamos rezar. Mas como que nós podemos cultivar serenidade e esse silêncio interior? Vamos falar sobre isso hoje. E depois, a oração é algo que nos fecha em nós mesmos, então a gente vai rezar. Como a oração é um diálogo com Deus, é um convívio com Deus, eu fico fechado em mim mesmo e isso me bloqueia para a vida com as pessoas? Certamente que não. A caridade fraterna, a convivência com as pessoas, o serviço aos outros é algo que brota da oração, que brota da experiência com Deus. E são condições para a oração também. São condições para a oração. Então, temos aqui esse livro, que é um livro em entrevista do cardeal Sara, né? Um jornalista chamado Nicolas entrevistou o cardeal Sara. Na época ele era prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, lá no Vaticano, e a entrevista gira em torno do tema do silêncio. O cardeal Sara é um homem extremamente profundo, um homem silencioso, um homem que reconheceu a força do silêncio, a força transformadora do silêncio, o poder que tem o silêncio e a solidão de nos tornar pessoas mais próximas e parecidas com Deus. Ele deu ensinamentos valiosíssimos nesse livro. E o nome do livro é A Força do Silêncio. E tem um subtítulo, Contra a Ditadura do Ruído. Ele escreveu esse livro. Esse livro foi escrito mais ou menos aí, acho que 2016 ou 2017. Eu gostaria de dizer para vocês que quando eu comecei a ler esse livro, em 2018. Esse livro foi tão bom na minha vida que até hoje eu não terminei de ler ele. E alguém pode dizer assim, mas como, padre, o senhor não terminou de ler esse livro? Eu cheguei assim um pouquinho mais da metade, tem aqui as páginas marcadas. Por que eu não terminei de ler esse livro? Porque ele me convenceu, eu nem precisei terminá-lo, ele me convenceu. Então o tempo que eu levava para ler o livro, o que eu decidi fazer? Eu comecei a fazer silêncio. Ele me convenceu tanto com os argumentos e com a experiência, o cardeal Sara, né? Com a experiência que ele tem do silêncio, ele me convenceu. Então eu parei de ler o livro porque eu já percebi que eu precisava fazer silêncio. Ao invés de ler o livro, então, eu fui aproveitar esses momentos para fazer silêncio. E eu percebi que a minha alma precisava muito de silêncio, que o meu coração precisava de silêncio. Você já
Já parou para pensar que você também precisa de silêncio? Já parou para pensar isso? Veja, vamos ver aqui o que ele diz logo no início, que o cardeal Sarah diz, né? Coloca nesse livro aqui sobre o silêncio. Logo bem no comecinho. Ele diz o seguinte, né? Ele estava fazendo uma citação de um teólogo chamado Romano Guardini. As grandes coisas se realizam no silêncio, não no barulho e na agitação dos acontecimentos exteriores, mas na clareza do olhar interior, no movimento discreto da decisão, nos sacrifícios e vitórias ocultas, quando o amor toca o coração e a ação solicita um espírito livre. As potências do silêncio são potências realmente fortes. Queremos aplicar nossa atenção ao evento mais oculto, o mais silencioso, cujas fontes secretas se perdem em Deus, inacessíveis aos olhares humanos. Um dos versículos da Sagrada Escritura que eu mais gosto é Oséias 2,16. E nesse versículo, depois você pode pegar sua Bíblia e também dar uma olhada nesse capítulo todo, inclusive, né? Capítulo 2 da profecia de Oséias. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 16. O profeta diz o seguinte, Oséias. Ele está falando do relacionamento de Deus com o povo de Israel, com a humanidade, né? Que Deus havia escolhido para estar junto de si. Ele diz o seguinte, que Deus fala ao povo de Israel. Deus fala ao povo de Israel como se fosse um esposo falando à sua esposa. Um esposo falando à esposa que ama. Ele diz o seguinte: eu a atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. E esse é um dos versículos que eu mais gosto, porque ele traz uma realidade que a gente vê que está muito escrito no nosso coração. São João da Cruz diz que se o ser humano busca Deus, muito mais Deus busca o ser humano. E isso é verdade, não é? Isso é verdade. A nossa obra de salvação é uma realidade em que nós vemos que Deus nos ama imensamente, infinitamente, e vem em busca de nós. Porque não nos quer perder. Porque Ele tem um amor apaixonado por nós. Deus tem um amor apaixonado por você, por mim. E nós precisamos nos dar conta disso. E já notaram que quando duas pessoas estão apaixonadas e se amam, elas querem estar a sós? Já notaram isso? Isso é muito comum, não é? Que duas pessoas que se amam, que se gostam, procurem momentos de estarem a sós, para estarem juntos. E é isso que Deus está dizendo ali para o profeta Oséias dizer a nós, né? Deus tem desejo de estar a sós conosco, de ter intimidade conosco. Deus quer ter intimidade contigo. Mas agora, a questão é a seguinte: como é que nós podemos ter intimidade com Deus, que nos ama com amor apaixonado, no meio da agitação? Como é que isso é possível? Simplesmente não é possível. Não tem como. Imagina a seguinte situação. Nós estamos num show de rock, né? Muita bateria, muita guitarra com distorção e som bastante alto, etc. E nós queremos falar sobre um assunto importante, não é? Um assunto importante. E como é que nós vamos falar sobre um assunto importante em um ambiente extremamente barulhento? Se nós queremos falar sobre um assunto importante, uma decisão que precisamos tomar. Imagina alguém falando num show de rock com um amigo conversando com outro num show de rock, falando sobre questões vocacionais, não é? Imagina, então o pessoal tá num show assim de um astro de rock, um estádio lotado, eles estão lá porque gostam daquele astro do rock, etc. E aí, né, tem um lampejo ali que quer falar sobre questões de discernimento vocacional. E começam a conversar sobre como que Deus conduz as pessoas, conduz as almas, a beleza da entrega da vida a Deus. Como é que eles vão conversar sobre um assunto tão importante, tão profundo desse, né, num barulho imenso como esse? Simplesmente não dá. Não dá. O que eles têm que fazer? Se eles quiserem conversar sobre aquele assunto, eles vão ter que procurar um lugar silencioso e calmo, onde eles possam se ouvir, onde eles possam, né, deixar com que aquilo que o outro diz internalize em si, né, seja internalizado dentro de si,
possa refletir, possa tentar compreender, possa dar uma resposta, possa ouvir bem. No meio do barulho a gente não consegue ouvir bem. E há tantas pessoas que nos questionam: Padre, mas como é que eu posso fazer para ouvir a Deus? E a pergunta que a gente tem que fazer é: eu tenho tempos de silêncio com Deus? Como é que é a minha vida? Minha vida é muito agitada? Eu vivo no barulho? Se eu tenho uma vida muito agitada e muito barulhenta, é por isso que eu ainda não estou conseguindo ouvir a Deus. Eu preciso de silêncio exterior e silêncio interior. E vamos já refletir mais sobre isso. Sobre o silêncio exterior que nós precisamos para fazer oração e sobre também o silêncio interior, que nos vai ajudar a descobrir as maravilhas de Deus que fala dentro do nosso coração, como nós ouvimos ele dizer para Oséias que era a sua intenção. Muito bem, então eu disse que o silêncio é uma condição para a oração. Há muitas pessoas, não sei se você já percebeu, se você é alguém assim também, que tem medo do silêncio, que tem medo da solidão. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas, só tem medo de ficar sozinha, ou não consegue fazer silêncio. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que o medo é sempre aquele sentimento que nós temos de uma ausência. Então imagina você, quando eu era pequena, acontecia isso, não é? Nós estávamos em casa e acabava a energia elétrica, né? Um tempo chuvoso, não sei, assim, acabava a energia da casa. E aí ficava tudo escuro. E eu tinha aquele medo, porque eu tinha um sentimento de uma ausência. Onde é que eu não conseguia enxergar as pessoas? Onde é que as pessoas estão, não é? E a primeira coisa que eu perguntava, que eu falava é: mãe, cadê a senhora? Eu queria saber onde estava a minha mãe. E quando ela dizia assim, eu tô aqui, eu já ficava mais tranquilo, porque eu via então a presença dela. Então muitas pessoas têm medo do silêncio, medo da solidão, porque imaginam que estão sozinhas. Nós vimos agora na meditação inicial, no nosso podcast, que Deus está sempre conosco, que Jesus está sempre conosco, porque essa foi uma promessa que Ele deu. E nós vimos no programa anterior que a Santíssima Trindade habita no nosso coração. Na teologia espiritual se fala inabitação trinitária, é um modo diferente de dizer, mas é a mesma coisa. A Santíssima Trindade mora dentro do nosso coração. Nós não estamos sozinhos, Então a primeira coisa que eu quero dizer em relação a isso é: não precisamos ter medo do silêncio. Não precisamos ter medo da solidão. Pelo contrário, a nossa alma deseja certa solidão. A nossa alma deseja o silêncio. Desejamos isso. Mas as pessoas às vezes encontram dificuldades para fazer isso. Então, é muito comum que as pessoas estão em casa e... Eu me lembro que uma vez aconteceu isso, eu tinha um colega, eu estava visitando ele, fui passar uma tarde com ele, estávamos conversando, e de repente ali pela Santos na conversa, ele ligou a televisão. E eu perguntei para ele, por que ele ligou a televisão? Ele falou, não, para criar um fundo. Eu falei, nós estamos conversando, a gente não vai assistir televisão. Algumas pessoas têm necessidade, então, de criar um ruído, um barulho, porque quando nós ficamos em silêncio, você deve notar isso, algumas coisas começam a emergir, vêm para fora, quase que como que saem de dentro de nós. E às vezes a gente não sabe como lidar com isso. Mas é justamente para isso que nós temos que fazer silêncio. Mas o silêncio tem silêncio exterior, que é o silêncio fora de nós, e tem o silêncio interior. Para fazermos o silêncio interior, como a pessoa perguntava aqui, né? Essa pessoa que acordava de madrugada, mas os pensamentos não deixavam ela fazer a sua oração direito, né? E às vezes a gente sente toda essa agitação na nossa cabeça, nos pensamentos, na imaginação, na memória. Para fazer um silêncio interior, primeiro é necessário um silêncio exterior. Hoje, na época em que nós estamos, né? Nessa época tecnológica, nós temos celular, computador, redes sociais, internet, esse tipo de coisa. É muito difícil fazermos silêncio exterior. Muito difícil, muito difícil. As pessoas estão o tempo inteiro conectadas. Lembram qual era o subtítulo aqui do livro do Cardeal Sara? O título é A Força do Silêncio. O subtítulo é Contra a Ditadura do Ruído. Contra a Ditadura do Ruído. E é sobre isso que ele está falando. Existe uma ditadura, impera na nossa sociedade o ruído, o barulho. Por todo lado que nós andamos, as pessoas estão sempre fazendo barulho, não tem silêncio. Mas vimos agora também, primeira coisa que ele coloca no livro, que o silêncio tem uma força criadora, tem uma força regeneradora. Os grandes projetos da humanidade surgiram no silêncio.
no silêncio daquelas pessoas que se retiram para pensar. Imagina os grandes cientistas. Se não tivessem silêncio, como é que eles pensariam nessas grandes teorias? Os grandes artistas com as suas obras-primas, sejam pinturas, músicas, esculturas, eles iam gestando tudo isso no silêncio. O silêncio é criador. Por isso que eles gostam de se retirar. Os grandes gênios são pessoas solitárias. Precisam se retirar. E o silêncio ele tem essa força criadora. Precisamos disso. E Deus fala conosco no silêncio. Deus fala no silêncio com a gente. Só que fazermos silêncio exterior é difícil. É um desafio. Mas é um desafio que eu convido você, estou te convidando a transpor. É um obstáculo que eu te convido a transpor. Deus fala conosco no silêncio. E a Santa Teresa d'Ávila, no Caminho de Perfeição, um livro que nós já comentamos aqui, ela diz o seguinte: ela está falando com as irmãs, com as monjas lá do Carmelo, onde ela era a priora, a superior. Ela diz assim: habituar-se à solidão, acostumar-se à solidão, é grande coisa para a oração. E sendo a oração o fundamento de um convento, mas na verdade o fundamento da nossa vida espiritual, né? É necessário, por todos os meios, nos afeiçoarmos ao que mais favorecer a solidão, o silêncio. Significa que a Santa Teresa está dizendo que nós precisamos buscar o silêncio, buscar lugares silenciosos. De vez em quando nós precisamos nos habituar a desligar o celular, colocar o celular no modo silencioso, distante de nós, desligar a televisão. Precisamos nos desconectar do mundo para nos conectar com Deus. O silêncio exterior é para isso. Nós nos desconectamos de todo barulho, de todo ruído, para assim nos conectarmos com Deus. Se nós não nos desconectamos do barulho do mundo, do ruído do mundo, nós não conseguimos nos conectar com Deus. É impossível. É simplesmente impossível. Nós vemos na Sagrada Escritura Jesus que se retirava para lugares solitários para falar com o Pai. Nós vimos isso várias vezes. Ele estava ensinando para nós como que nós deveríamos fazer. Os grandes santos, os grandes amigos de Deus, passavam horas em silêncio falando com Deus. E naquele silêncio eles iam crescendo. São José Maria Escrivá diz que o homem, a mulher espiritual, crescem para dentro, crescem no silêncio. Nós vemos uma sociedade em que o que conta mais são as aparências. Mas na vida espiritual, as aparências contam pouco. O que conta é a essência. E a essência está dentro de nós. É o que nós somos. Não o que nós parecermos ser. Não adianta parecermos ser algo que nós de fato não somos. Mas eu preciso te dizer que se nós formos aquilo que Deus quer de nós e que nos propõe, nós também pareceremos isso. Aí sim nós estamos vivendo bem. E tudo isso é feito, é construído, é formado no silêncio e a partir do silêncio. Precisamos nos acostumar, como diz a Santa Teresa, nos habituar ao silêncio. Nós não estamos habituados ao silêncio. Veja só, algumas vezes participarmos da missa é um grande desafio, né? A missa, eu me lembro que nosso diretor espiritual do seminário falava isso para nós no seminário, que as pessoas saem da missa e elas saem num converseiro assim, né? Muito grande. E elas deveriam sair recolhidas da missa, sabe? Introspectivas. A missa deveria levar e deve levar as pessoas, né, a se recolherem com Deus, a entrarem dentro de si para encontrar a Deus. Deveriam sair da igreja em silêncio, porque a missa as levou a encontrar Deus. Recolherem-se. Mas a nossa liturgia, até as nossas liturgias estão repletas de ruído e de barulho. E vejam só, barulho, ruído, é tudo muito exterior. Como que nós chamamos a vida espiritual? Nós chamamos de vida interior. É dentro de nós. Deus está conosco dentro de nós. Então a nossa vida espiritual começa aqui de dentro e vem para fora. Não é o contrário. Então veja como que nós precisamos nos habituar ao silêncio. De modo que até as nossas liturgias precisam mudar. Precisam favorecer o silêncio. Mas é um desafio. Mas sendo desafio, não significa que é impossível. Não é impossível. É possível. Deus nos criou para isso.
E nós podemos alcançar essa graça de sermos pessoas silenciosas. E nós seremos, se nós nos propormos esse desafio e perseverarmos. Muito bem. Então, silêncio é um desafio. Sim, é um desafio. Mas também é uma grande graça. É uma grande graça. O Papa Bento XVI falando sobre isso, ele dizia uma coisa interessante, né? Que é o seguinte: da ibope, né, na sociedade, da notícia na mídia, quando uma árvore cai numa floresta, porque ela faz barulho. Mas toda a floresta que cresceu não dá ibope. Mas por quê? Porque a floresta toda cresceu no silêncio. Veja, até a mídia ela é alimentada pelo barulho, pelo ruído. Nós não podemos nos deixar sucumbir por essa avalanche, por esse tsunami do barulho, do ruído. Não, nós temos que fugir do barulho e do ruído e nos tornarmos pessoas profundas. Chega de pessoas superficiais. As pessoas que vivem no barulho, no ruído, são pessoas superficiais. São pessoas superficiais. Se eu não temos tempo para o cultivo interior, para o silêncio, que começa no silêncio interior, que começa nos desligando dos meios, das nossas redes sociais, do celular, do computador, da televisão, etc. Todo o barulho nos retirando, nós nunca seremos pessoas profundas. Nunca seremos. Já conversaram com um monge que passa longas horas em silêncio? Ele fala pouco, mas as coisas que ele fala têm profundidade. São coisas que nos edificam, são coisas que nos ajudam, são coisas até que podem mudar a nossa vida completamente. Por quê? Porque uma pessoa que é silenciosa, ela não fala por falar, ela fala coisas que têm sentido, coisas que realmente valem a pena dizer. Agora, quem fala, o tagarela, não é? A gente nem dá valor muito ao que ele fala, porque ele fala mesmo e ele fala tanta coisa que a gente se pergunta: será que esse fulano está pensando no que ele está dizendo? Será que ele pensa antes de falar? Muitas vezes não, porque ele acostumou simplesmente a falar, não é? E muitas vezes as nossas conversas são assim. São conversas fúteis, frívolas, superficiais, porque nós não temos silêncio. Precisamos aprender a cultivar o silêncio. Começa por nós nos desligarmos de tudo aquilo que é ruído e que é barulho. Isso está no exterior. Depois que nós conseguimos, né, termos um local silencioso, nos desprendemos do celular por um momento. Veja, essa questão do celular, gente, isso é muito delicado, hein? Acredito que podemos fazer um podcast somente sobre esse assunto. Tá adoecendo muita gente. A dissipação que as redes sociais e o celular causa é muito grande. É muito grande. A contemplação, que poderíamos dizer assim, é o ponto mais profundo da vida espiritual, ela é impossível para pessoas que vivem distraídas, olhando para tudo quanto é lado. O celular, ele nos coloca numa dinâmica, a gente fica, ali, passando de um vídeo para o outro, de uma informação para outra, arrastando para cima no Instagram e no Facebook, não sei onde, TikTok. E agora TikTok, alguém me falou que tem até, você pode ver vários vídeos ao mesmo tempo. Tudo isso é uma enxurrada de informações que vai nos dissipando, e nós não conseguimos focar. E o silêncio faz o contrário disso. Nós nos tornamos pessoas focadas, determinadas, não é? Pessoas que têm um objetivo, que têm meta e que perseguem essa meta e o seu objetivo. Olha só quantas coisas nós podemos ganhar com o silêncio, né? Esse é um assunto que nós vamos continuar, inclusive, tratando, porque é um assunto muito importante, até que tudo isso esteja e faça parte de nós, e nós, como diz a Santa Teresa, nos habituemos a isso. Quando nós fizermos silêncio interior, nós vamos ouvir a Deus falando conosco. Quantas experiências maravilhosas nós temos dos santos que ouviram Deus, tiveram locuções interiores, ou moções do Espírito Santo, como os vários modos nós podemos falar sobre isso, mas é Deus falando conosco dentro de nós. Mas nós nunca vamos ouvi-lo se nós não pararmos para escutá-lo. E o silêncio interior onde Deus fala só é adquirido depois que nós fizemos o silêncio exterior. Também é uma graça que nós devemos pedir a Deus. Deus é silencioso. São João da Cruz diz que Deus disse uma única palavra, e depois disso não disse mais nada e permanece em silêncio. E a palavra de Deus é justamente Jesus Cristo.
Em Jesus Cristo, Deus falou tudo que precisava. Então, nós precisamos aprender com Deus a falarmos sim, mas falarmos aquelas palavras que brotam do silêncio com Ele, da experiência com Deus. Nos habituarmos a sermos pessoas que têm silêncio interior. Eu costumo imaginar que quando nós não somos pessoas silenciosas, nós podemos sim conversar com as pessoas, como nós estamos aqui conversando. Esse nosso podcast é uma conversa, é um bate-papo sobre questões da vida espiritual. Só que é muito diferente quando nós simplesmente jogamos palavras ao vento, como dizia o São José Maria Escrivá, como somos um catavento que fica movendo ali, conforme o vento vai mexendo, né? É diferente quando nós simplesmente estamos falando, quando nós somos pessoas silenciosas e as nossas palavras, elas não brotam do nada ou a esmo, mas elas brotam realmente da experiência que Deus faz conosco. É isso que nós temos que alcançar, esse silêncio interior. E Deus vai começar a falar conosco e com as outras pessoas que convivem conosco também. E isso é maravilhoso. E essa é uma experiência que eu te convido a nós, a cada dia da nossa vida, nos aprofundarmos. Tá certo? Muito bem. Nós vamos continuar tratando sobre esse tema nos próximos programas nossos, nos nossos podcasts, tá certo? Mas coloca as suas dúvidas aí também para nós, aí no nosso canal do YouTube, né? Você que nos acompanha pelo YouTube, para que eu quero te ajudar. Você tem desafios para fazer silêncio? Você percebe que realmente isso é verdade, que a sociedade nossa é uma sociedade muito barulhenta, muito ruidosa e é difícil, né? A gente encontrar um lugar silencioso, nem as igrejas mais, talvez, pode ser que favoreçam isso. Você percebe isso também? Se você percebe, deixa para nós aí a mensagem, e eu posso te ajudar também a crescer nesse silêncio, nesse silêncio interior, no silêncio interior, que são condições para a nossa oração, condições para a nossa vida espiritual, tá bom? E vamos, agora nesse finalzinho do nosso podcast, nosso programa, vamos agradecer a Deus, porque Deus sempre está conosco, não é verdade? Independente da circunstância, Deus sempre está conosco. Nós percebendo ou não, Deus sempre está conosco. Quanto mais nós vamos notando e percebendo e aprofundando a vida espiritual, nós vamos percebendo Deus agindo na nossa vida. E nós queremos agradecer a Ele. Ter um coração grato é a melhor coisa que nós podemos ter. Há tantas pessoas que passam a vida inteira reclamando. A reclamação e a murmuração deixam o nosso coração barulhento, agitado, inquieto. A gratidão nos enche de paz, de silêncio. Precisamos crescer nessa virtude, a virtude da gratidão. E tem pessoas que têm tanta dificuldade com essa virtude que quando param para agradecer, não percebem o que podem agradecer. Então eu te sugiro que, se você estiver nessa circunstância, que simplesmente diga: Senhor, eu quero te agradecer. Não sei pelo que, mas eu quero te agradecer. E assim nós vamos abrindo um espaço no nosso coração para que essa virtude seja cultivada. E a partir dela, grandes bênçãos e graças aconteçam e surjam na nossa vida. Por isso, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua ação na nossa vida. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado pelas maravilhas que realiza em nós, no silêncio do nosso coração, no silêncio da nossa história. Nós estamos aprendendo que o Senhor age no silêncio. O Senhor age no silêncio. Como naquele monte, no Monte Horebe, em que Elias estava dentro daquela gruta, e o Senhor não estava no trovão, no barulho, no ruído, mas o Senhor estava na brisa suave. Nós queremos, Senhor, te reconhecer a cada dia, cada vez mais, no silêncio da nossa alma, no silêncio do nosso coração, no nosso interior. E aí, Senhor, nós queremos experimentar a beleza que é estarmos na solidão, mas não sozinhos. Como diz o São João da Cruz, essa solidão habitada, na solidão em que nós encontramos o único necessário, vós. Como a Santa Teresa disse naquela oração belíssima, só Deus basta. Nós queremos, Senhor, como diz o Salmo 23, ser encaminhados por vós por prados e campinas verdejantes, e aí descansar nessas águas repousantes que restauram as nossas forças, que nos refazem, que nos dão paz, serenidade, calmaria e tranquilidade. Querida Mãe Santíssima, São José, nosso Pai e Senhor, contamos com a sua intercessão.
para que nós perseveremos nesse caminho de encontro, de convívio e de intimidade com Deus. Assim seja. Muito bem, e agora eu gostaria de deixar a você, a sua família e a todas as pessoas que você quer bem, uma bênção muito especial. Desejo tudo de bom, mas principalmente a graça do silêncio interior, que essa bênção possa despertar na sua alma o desejo ainda mais de estar em silêncio com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Esse foi o nosso podcast Amigo de Deus. Estamos juntos aqui todas as terças-feiras às 19 horas. Na próxima terça-feira temos um encontro marcado aqui na Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3. Até lá.